E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Lógica de Programação com JavaScript. Eu sou o Vitek, professor de programação. Já peço para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal para receber aqui conteúdo de programação, beleza? Então na aula de hoje nós vamos ver como funciona uma array direto aqui no JavaScript, né? Na nossa última aula nós vimos a teoria do que era uma array, do que são listas, né? Então dá uma olhadinha lá caso você não tenha visto, porque essa teoria é muito importante para a nossa aula de hoje. Então, hoje é a nossa aula 25, que são exemplos... Vou botar aqui. Array no JavaScript, né? Foi a teoria ali. E aqui vamos criar array no JavaScript. Vou abrir aqui meu JavaScript nessa pasta. Abrir com code. Vou criar aqui o meu script.js, meu arquivo JavaScript. Então, nesse arquivo JavaScript, eu vou escrever o seguinte. Vamos declarar aqui uma array, né? Como é que nós vamos criar a declaração de um array? Por exemplo, vou declarar aqui uma variável número, por enquanto é uma variável, só que essa variável número, ela vai ser uma array, dessa maneira. Simples assim, o JavaScript já entende que essa variável número, ela vai ser uma array. Perceba que ele até coloca aqui, ó, n, né, que pode ser qualquer coisa, do inglês, né. Então, é uma coisa que eu posso inserir qualquer coisa aqui, por exemplo, vamos inserir um array de números. Então, vou colocar aqui, ó, 5, 2, 4, 9, 6. Então, eu tenho uma array agora de 1, 2, 3, 4, 5 posições, certo? Só que começando da posição 0. Então, como é que eu posso fazer para visualizar esse array, galera? O JavaScript, ele é tão bacana que só de eu executar isso aqui no meu console, ele já vai imprimir para mim esse array. Só para eu poder enxergar, né? Então, se eu apertar F8 aqui, ó, com a minha extensão Node.exec, né? Ah, claro, eu tenho que botar o console.log para ele escrever, né? Então, console.log, número. Perceba que ele só vai escrever a estrutura do meu array. Só que quando nós vamos manipular um array direto na programação, não é assim que funciona. Nós temos que utilizar de uma estrutura bem conhecida da gente para poder estar manipulando isso aqui. Vamos precisar estar utilizando os laços de repetição. Por quê? Porque perceba aqui, ó, que eu vou repetir uma ação algumas vezes. Por que repetir? Porque eu quero escrever vários números, certo? Eu quero imprimir cada número desse aqui de uma vez. Então, qual estrutura que eu posso fazer para poder estar manipulando o array? Eu posso utilizar a minha estrutura for. Por que eu posso usar a minha estrutura for para poder estar manipulando esse array? Porque perceba o seguinte, caso você não conheça a estrutura for, né, volta aqui nesse curso que eu expliquei direitinho como é que ela funciona, tá? Mas basicamente aqui, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de contador, que vai começar do zero, certo? O array sempre começa do zero. Esse contador vai acontecer enquanto ele for menor ou igual. E perceba uma coisa, menor ou igual ao quê? Aqui eu sei que tem 1, 2, 3, 4, 5 posições, correto? Eu poderia colocar menor ou igual a 5 aqui. Ele iria funcionar? Iria. Porém, e se eu chegasse aqui e aumentasse esse array? Né? Então eu teria que vir aqui e colocar 6? Não é uma boa prática, né? Então, existem algumas coisas que também que conseguimos fazer de manipulação de arrays, que é, por exemplo, pegar a quantidade desse array. Então eu posso dizer o seguinte, ó, que ele vai acontecer enquanto o meu contador for menor ou igual ao meu vetor número, só que eu quero desse número o length, certo? O length do inglês é o tamanho. Perceba que isso aqui, ó, é tudo que eu posso fazer com um array, tá? Eu não vou entrar em detalhes nesse curso, mas pode ter certeza que vai ter vídeo aqui na página. Se tiver, você já vai ver o cardzinho aqui, né? Você pode redirecionar para lá, mas claro, caso você já entenda, né? Perceba isso aqui já é um conceito mais avançado de JavaScript mesmo. Então, eu vou colocar aqui, ó, o meu length, que é o tamanho do meu array, né? Vindo aqui do inglês. E aí aqui também na minha estrutura, ela vai andar de 1 em 1, certo? Eu quero imprimir um por vez, não de 2 em 2, de 3 em 3, né? E aí o que eu vou fazer aqui, ó. Para imprimir esse array, lembra que ele é uma lista com posições, correto? Então, para imprimir, o que eu vou imprimir? Eu vou imprimir o meu array número, minha variável número, só que na posição que o meu contador estiver. Por que na posição que o meu contador estiver? Vamos compilar isso aqui. Perceba o seguinte, meu contador começa com 0, certo? A gente sabe que 0 é essa posição aqui. Então o que ele vai fazer? Eu vou escrever o meu número na posição 0, certo? Porque o meu vetor está começando com 0. Beleza, ele escreveu 0, opa, adicionou mais 1 a ele. Agora o 0 vale 1. Então, o meu número na posição do C, que agora é 1, vai imprimir o 2. Fazendo de novo esse loop. Puf, ele vai fazer meu C vale 2 agora, né? O meu vetor número na posição 2 é quem? 0, 1, 2. Vai imprimir o 4. Então, se eu imprimir isso aqui agora, perceba que ele imprimiu aqui, ó, todos os números, certo? Ah, e perceba que ele imprimiu undefined aqui, porque eu coloquei menor ou igual, né? Como tem
tem aquela questão do contador começando do zero, né? Ele entende que tá faltando um, é como se estivesse faltando um, né? Então eu vou colocar aqui, ó, menor que número.length. Que não menor ou igual a ele, né? Por conta desse zero aqui, não começa do 1. Então quando eu faço isso, ó. Agora sim, ele deixa sem aquele undefined, né? Então olha só, perceba que eu imprimi, né? O meu array. Beleza? Então assim nós fazemos manipulação de arrays. E é claro, é só isso? Não. Por exemplo, se tiver um ponto que você queira também, sei lá, imprimir qual que é a posição desse array. Então, no mesmo console, olha o que eu posso fazer, ó. Eu vou botar um template string aqui, né, pra ficar mais fácil. Recortar isso aqui. Aí eu vou colocar aqui, ó. Vou botar aqui na posição do contador, certo? Que na posição que ele vai estar. Outro template string, o número. Então, quando eu faço isso, olha lá. Ele colocou, na posição 0, eu tenho 5. Na posição 1, eu tenho 2. Na posição 2, tenho 4. Até chegar à última posição desse array. E aí perceba que, se eu for adicionando qualquer outros números aqui, ó, ele vai adicionando normalmente. Por quê? Porque eu estou pegando pelo tamanho desse array automaticamente. Então, quando eu faço isso, ó, pronto, ó, ele imprimiu aqui, ó, o meu array com todas as posições, né? Começando da 0 e indo até a 11ª. Então, só pra gente frisar isso aqui, vou criar um outro vetor, só que agora de nomes, né? Opa! E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, lembrando que todo tipo de string, né, qualquer tipo de texto, tem que ser entre aspas duplas. Então vamos colocar aqui alguns nomes. Vitor, Tufão. Vou colocar Carminha, Olga. Então, alguns nomes. Se eu quiser imprimir esses nomes, então como é que eu faço? Bom, eu vou comentar essa estrutura. Lembrando que Ctrl, ponto e vírgula, ele faz um comentário, né? Eu seleciono o que eu quero comentar e aperto Ctrl, ponto e vírgula. Então, agora eu vou imprimir o seguinte, ó. Para o vou criar a variável let's, né? Esse contador começando do 0, né? Vai sempre começar do 0. Enquanto esse contador for menor que o meu número.length, né? O tamanho desse array. E ele vai andar aqui de 1 em 1. Beleza? Montei a estrutura, então vamos imprimir, vamos usar a mesma estrutura. Vou até copiar aqui, para facilitar o troca descida. Então, copio, colo aqui. Vou imprimir na posição que ele estiver o valor que está lá. Então, quando eu executo isso aqui, ó. Eu botei número, né? É nome. É o nome. Nome, e aqui é o meu nome.length, né? É o tamanho do meu vetor, do meu array nome. Então, ó, quando eu executo, ó, pronto. Na posição 0 tem o Vitor, na posição 1, Tufão, 2, Carminha, 3, Olga. Beleza, gente? E aqui, você pode pensar, pô, se toda vez que eu vou ter que tratar vai ser dessa maneira? Não, o JavaScript, ele tem outras duas formas, não só duas, né, mas algumas formas de tratar isso. Uma delas aqui, ó, vai ser o for in e o for off. Beleza? Então, nós vamos dar uma olhadinha nessas estruturas mais pra frente não, na verdade, na nossa próxima aula, né? Eu vou comentar sobre essas duas estruturas para vocês verem como é que fica mais facilitado aqui a manipulação. Mas o conceito, a teoria inicial é essa aqui. Você vai criar uma lista, certo? E vai utilizar um laço de repetição que vamos dar preferência pro for, né? Que é o mais simples de utilizar. Tá tudo aqui dentro da própria estrutura, quanto ele começa o contador, o passo, até onde ele vai, né? Fica muito mais fácil de utilizar. Beleza? Então, essa foi a nossa aula. Se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui, tá? Que eu vou responder. Se eu não responder, algum outro colega vai responder com certeza. Não deixe também de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, né? Pra apoiar aqui Pra apoiar o canal, né? Continuar fazendo aqui mais cursos, beleza? Então, na nossa próxima aula nós vamos ver como é que funciona a estrutura for in e for off para manipulação de arrays, para facilitar aqui, né? Então, nos vemos lá.